cada trabalho tem sua dinâmica, sua característica e sua localização no tempo. Eu li uma dissertação e uma tese da Patrícia Valim, professora aqui da UFBA agora, extraordinária pesquisadora, que escreveu sobre a Revolução dos Alfaiates. As duas, dissertação e tese sobre a Revolução dos Alfaiates. É um trabalho brilhantérrimo e que agora está saindo em livro, até eu cobrava muito dela. Ela chegou à UFBA não tem muito tempo. E é impressionante a pesquisa dela. Ela foi a Lisboa, ela foi atrás, porque às vezes muita coisa está fora daqui. Que eu saiba, o Hélio Gaspari, que fez uma série sobre a ditadura, discuta-se um bocado de coisa do que ele disse, mas é um belo trabalho, e ele foi aos Estados Unidos e passou um largo tempo lá pesquisando. Então muita coisa está fora daqui, né? Muita coisa você tem que buscar fora. Ela fez sobre a Revolução dos Alfaiates, final do século XVIII, uma história extraordinária de resistência, de tentativa de organização, de empresários locais da colônia, pouca gente sabe disso, que na Revolução dos Alfaiates participaram decisivamente da organização da Revolução e depois saíram, fizeram uma delação premiada. Nós escrevemos sobre isso, fiz um artigo com a Patrícia Valim sobre isso, publicada no site da Caros Amigos. Fizeram uma delação premiada e entregaram seus escravos. Pouca gente sabe disso. Eu digo, sempre é preciso estudar a história. Eu, ao falar, como estou falando do jornalismo, eu sou um admirador, um cultor, um leitor voraz da história, né? Porque é obrigação, porque ou nós conhecemos a história ou estamos condenados a repeti-la como farsa, como diria o velho Marx. Então ela foi buscar lá coisas que você diz, mas como é que ela foi achar? Foi achar, tem que ir atrás. Não acho que seja melhor ou pior, né? Lidar com os acontecimentos presente, você está vendo aqui eu cercado de Valdir, é também muito difícil, porque tem uma montanha de coisas que o tempo ainda não selecionou. Chegando lá na frente, talvez vai selecionar. Valdir Pires, primeiro volume sendo lançado, né? Está próximo do lançamento. Conte um pouquinho sobre a experiência de biografar o Valdir. Olha, biografar o Valdir não é uma tarefa, como nenhuma biografia, não é uma tarefa simples. Para mim, é uma tarefa relativamente complexa, especialmente pelo fato que eu não posso deixar de revelar de que sou amigo e parceiro do Valdir. E é muito mais difícil fazer uma biografia de quem você é amigo, né, e admirador, de alguma forma, do que fazer um trabalho em que você faz como personagem distante. De qualquer maneira, eu era distante do Lamarca, distante no sentido, pelo menos, que não o conheci, né? Embora tivesse admiração, mas aí era mais simples, como do Marighella. Eu tinha relações como tenho com o novo Marighella, com o Carlinhos Marighella, não tão novo mais hoje, mas não conheci o velho Marighella. Tive uma experiência relativamente semelhante, que foi a experiência com o Padre Renzo, de quem era amigo também, e que fiz uma biografia também, uma das mais alentadas, com mais de 400 páginas, em torno da trajetória desse extraordinário cristão, sacerdote italiano, que mergulhou nas catacumbas das prisões brasileiras ao lado dos prisioneiros políticos. O Valdir, pela complexidade, é diferente de todos eles, né? Tem uma proximidade muito grande com o Valdir, na vida política e como amigo pessoal. Eu praticamente concluí o primeiro volume, estou, neste momento que falo com vocês, no momento exato de chegar às minhas mãos
a última prova do livro para que eu revise junto com a revisora. Junto não, ela de um lado e eu do outro, o que vai me dar mais alguns tormentos, sinceramente, porque é uma revisora muito rigorosa, dessas que a gente tem segurança e às vezes dá momentos até de raiva. Não estou brincando, que eu gosto muito dela, mas ela é de uma exigência atroz. Então vocês me pegaram nesse exato momento do primeiro volume, que vai, anotem, de 1926, quando Valdir nasce. 1926, Valdir atravessou o século XX e entrou no século XXI. Será um século de existência, né, do Valdir, extraordinária existência. E eu trabalho então de 1926 a 1979, cobrindo, portanto, infância, pais, mães, irmãos, a infância no Cajueiro, hoje a Cajutiba. A Cajutiba, ele mesmo é que promove a transformação em município quando já secretário. O Cajueiro, que era o povoado onde ele nasceu, a Cajutiba. Depois Amargosa, para onde ele vai. Amargosa, para onde ele vai com 3 anos de idade. O colégio em Nazaré, com o velho Anísio Melhor, né? Que a história é curiosíssima também. A vinda para Salvador, o Colégio Central, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, ainda não Universidade Federal da Bahia, só no final da década de 40 é a Universidade Federal da Bahia, início de 50, né? O grande discurso dele, o orador de turma, grande discurso, disputando como orador de turma com Euclides Neto, grande Euclides Neto, e depois secretário de Estado aos 24 anos do governo Regis Pacheco, depois deputado estadual em 1954 eleito, depois deputado federal eleito em 1959, 58, e a disputa heróica em 1962 contra Lomanto, quase venceu as eleições para governador, não vencendo por coisa de menos de 5% dos votos contra Lomanto, e depois consultor-geral da República do governo Goulart, e depois a ditadura, o exílio, e aí todas as peripécias do exílio estão ali contadas. A volta em 1970, em pleno terror da ditadura, com a família, numa decisão arriscadíssima do Valdir, mas absolutamente determinada de não perder os filhos para a França, no sentido de que os filhos já estavam se aculturando na França, e de alguma forma contra a vontade da família, que não queria voltar, sabia dos riscos, mas voltaram porque Valdir não queria perder os filhos, de modo especial para a vida, para a França, né, para a cultura francesa, na qual todos os filhos já estavam mergulhados. Depois o exílio carioca, eu diria, porque entre 70 e 79 ele praticamente fica num exílio carioca, porque pouco podia fazer. E depois a volta para a Bahia, história que vai se iniciar, a volta para a Bahia vai se iniciar no segundo volume, que então será de 79 aos dias atuais. Vejam só a dificuldade de você trabalhar com os dias atuais, passando por tudo desse período, que é o período, digamos, mais difícil de trabalhar, que eu já estou trabalhando. Eu já estou com coisa de 800 mil caracteres escritos, mas na linha do copião, que eu chamo, que a gente chama em jornalismo de copião, que depois eu vou voltar atrás e virei para fazer o segundo volume e concluir a biografia dele. Ousadia, concluir a maneira de dizer, porque outros poderão trabalhar num extraordinário personagem que é o Valdir.
o biógrafo, ele constrói um personagem. Esse positivismo de achar que os fatos brutos, o jornalismo também tem essa tese, às vezes, absolutamente equivocada, que você pega os fatos brutos existentes na história, na sociedade e transpõe para o texto. Isso é um equívoco brutal. Texto é interpretação. Jornalismo também é interpretação. E a história também é interpretação. Quantas versões existem hoje sobre a Revolução Francesa? Ou sobre a Revolução Russa? Ou sobre a Revolução Chinesa? Ou sobre a Revolução Cubana? Elas estão concluídas quanto ao seu exato acontecimento? Ou ela é... Essas revoluções, eu estou citando esses episódios, são também fruto da interpretação do autor que se debruça sobre elas, historiador ou não. Tanto que muitos historiadores podem, eu sei que certamente serão alvo e têm sido alvo de críticas. Muitos historiadores estão usando todas as armas do jornalismo. Pegando personagens, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não tem, está cheio aí, aliás. Né, de historiadores que compreenderam que estão construindo personagens. Não necessariamente eu estou dizendo que construir personagens tem nada a ver com irresponsabilidade, mas tem a ver com a intervenção do sujeito que escreve. O sujeito que escreve não é um ser, volto a dizer, que vai lá na mina, pega as pedras e coloca as pedras preciosas da realidade e coloca as tais e quais foram encontradas. Isso não existe. Existe a interpretação do autor e, portanto, em tudo há um pouco de literatura, inclusive na história. Ao pegar Napoleão, o historiador olha de um lado e o olha de outro e constrói o personagem. Ao tratar de Fidel, você pode tratar do Fidel do México, do Fidel de Sierra Maestra, do Fidel tomando Havana, mas cada momento desse o autor se debruça sobre ele e vai observar um outro ângulo. Os romances históricos, que são também história, de alguma forma, né, são extraordinários nesse sentido. É a literatura. Leonardo Padura e O Homem que Amava os Cachorros. Conheceu um pouco Trotsky por aquele ângulo. É óbvio, a literatura, o historiador logo dirá, isso não é história, mas contribui decisivamente para a história. Então, eu não reajo a qualquer crítica que diga assim, mas o biógrafo, que o jornalista faz também literatura. Isso é um elogio, isso não é uma crítica. Se eu arriscar e disser, Valdir naquele momento pensava muito, refletia sobre a vida, sofria muito com a renúncia de 1989, teria que retomar os outros caminhos agora, com muita dificuldade. Eu não estou pegando um fato bruto, eu estou pegando a subjetividade de um ser e revelando essa subjetividade. Agora, o historiador lá na frente, não necessariamente vai ter que dizer Valdir sofria, não sofria. Ele vai dizer Valdir perdeu, Valdir não conseguiu se eleger junto com Ulisses, aí foi candidato a deputado federal, e vai ter que dizer, e surpreendeu todo mundo ao ter a maior e mais disparada votação daquela época como deputado federal, e levaram com ele mais 3 deputados. Ele só dirá isso. Eu não, eu tenho um personagem à mão que eu construo, é verdade, mas eu não construo com nenhuma irresponsabilidade, com nenhum subjetivismo profundo. Agora, com a minha subjetividade, o entendimento e a convivência que eu tive com o Valdir, que até hoje, de mais de 40 anos.